Fora do script. 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 Olá, estamos de volta com o nosso podcast no episódio de número 40. Preparem o estômago, mas é por uma boa causa. Vamos falar de duas séries de gastronomia que dão água na boca. Chef's Table e Você é o que Você Come, as dietas dos gêmeos, ambas em cartaz na Netflix. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia. Eu sou a Letícia, jornalista, roteirista e fã de séries policiais. E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu. Falar sobre comida virou uma febre nas plataformas e programas de TV com as mais variadas abordagens, não é mesmo? Quando pensamos em falar sobre o tema, tivemos até dificuldade de escolher, mas as que mencionamos aqui são séries documentais que realmente temos prazer em recomendar. Se você quer saber como trabalham os grandes chefes, então Chef's Table é a sua série. Há várias temporadas, com vários episódios, e é apaixonante ver como são diversas as abordagens de cada um desses profissionais. Tem o revolucionário, natureba, o ousado, o tradicional, mas seja qual deles for, é impressionante como sabemos pouco sobre esse árduo trabalho que de glamouroso não tem nada se visto de perto. A série é muito bem feita, tanto no aspecto da produção quanto na direção, sem falar que a escolha dos profissionais não poderia ser mais feliz. É uma delícia mesmo assistir a tanto capricho e tanto compromisso com o que temos de mais básico: comer. Agora, se você quer uma pegada de saúde, então Você é o que Você Come é a sua série. Curtinha e muito impactante. Foram escolhidos vários irmãos gêmeos que passam então a adotar dietas diferentes e o impacto na saúde é alarmante. Se há um senão nessa série, é que periga você passar a evitar certos ingredientes que gosta, principalmente, claro, de origem animal. Então, se você se impressiona, não veja. Mas se não se impressiona ou se quer saber mais sobre o assunto porque tem uma real preocupação com o que consome, vale muito assistir. Agora, as minhas colegas podcasters gostaram demais de Chef's Table, não é mesmo, meninas? Denise, eu adorei Chef's Table, porque não é só uma bela produção com cozinheiros criativos e pratos maravilhosos, mas é uma série de personagens, de gente que correu atrás dos seus sonhos, passou dificuldades e acabou alcançando reconhecimento. São histórias de superação, bem humanas, e assim, às vezes o início até parece meio estranho, mas o roteiro vai cativando a gente aos pouquinhos, de forma que a gente vai ficando íntimo daquele chefe, né? Não é à toa que a produção foi indicada ao Prêmio Emmy, que é o Oscar das séries, né? E são várias temporadas. E o interessante é que, embora haja muitos episódios, né? Parece que todos eles seguem uma mesma fórmula. Então, tem um momento em que a gente já fica esperando aquela virada e algumas são bem surpreendentes. Eu tive a impressão, Letícia, que os roteiristas da série se inspiraram bastante na jornada do herói, não é? Olha, Renata, eu vou até ampliar um pouco o que você está falando, porque eu pensei em dizer, agora é uma tendência você ter documentários em que você mostra essa jornada do herói. Mas, de fato, eu acho que é mais do que isso. Fora do Brasil, você não faz mais documentário sem trabalhar como uma história de ficção. Essa ideia de que você vai construir um documentário, botando pessoas falando, ilustrando com cenas que reproduzem aquilo que ela está falando, né? Aquela coisa cara crachá, foto, fala imagem, fala imagem, fala imagem, ela remete mais ao universo da reportagem jornalística. E o documentário, ele está ganhando um pouco essa característica de ficção. Tanto que você, às vezes, assiste um documentário e você fica um pouco na dúvida se aquilo é verdade, se aquilo não é. Mas, enfim, o documentário também tem outras prerrogativas, enfim. No caso do Chef's Table, né, eles pensaram o documentário. Quando você diz, você chega uma hora que você entende que vai ter um ponto de virada, é porque essa é a estrutura narrativa. Eles têm ponto de virada, tem gancho, tem a jornada do herói. E o que eu acho legal é que, como ela é uma série que ela trata de um universo muito sofisticado, que é o universo dos grandes chefes ou dos chefes reconhecidos e renomados,
essa jornada do herói, ela não necessariamente é uma jornada de superação da pobreza ou de superação das dificuldades. Ela pode ser apenas uma jornada de superação pessoal, de transformação pessoal. E isso também é muito legal. Sobre as dietas dos gêmeos, é importante dizer que foi um trabalho científico conduzido pela Universidade de Stanford com 22 duplas de gêmeos, ou seja, 44 pessoas sem histórico de doença cardiovascular. Depois de 2 meses e de uma desistência, o resultado de uma dieta vegana foi impactante. Mas não se assuste, o último episódio é bem alentador, mostrando como a indústria pode se voltar a produtos mais saudáveis, guardando o sabor original de qualquer alimento. Mas se você não quer pensar em nada disso, se pensa que nada supera uma boa mesa, então corra para Chef's Table, que é garantia certa de se deliciar. Enfim, como se disse no início, são séries que têm abordagens bem diferentes, mas em se tratando do sacrossanto ato de comer, é bom saber e provar de tudo um pouco. O que mais me chamou a atenção em Chef's Table, Denise, foi esse olhar além da gastronomia, com uma pegada cultural, social e até mesmo ambiental em relação à comida. Há vários exemplos, incluindo o do chefe brasileiro Alex Atala, e todo o trabalho que ele faz visando responsabilidade ambiental, social, além do que ele produz no seu restaurante. E tem também um chefe italiano chamado Dario Cecchini, e eu vou falar para vocês assim que eu fiquei muito tocada com o momento em que ele fala do respeito que deve se ter com a morte do animal que vai acabar na nossa mesa. Eu acho que esse tipo de preocupação reforça a ideia de que a gente deve repensar o que a gente come, não é, Letícia? Nossa, Renata, eu acho que a gente deve muito repensar o que a gente come. E a série, ela trabalha essa ideia a partir dos grandes chefes, né? Dos caras e dos homens e mulheres que estão mudando a maneira de comer nesse patamar da sofisticação, mas que, como a gente sabe, isso vai descendo degraus, né? É lógico que a gente tem uma imensa massa no planeta que passa fome. No Brasil, seriam 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar, mas assim, não é sobre isso que a gente vai falar, né? A série, ela fala do afeto na comida. Como esse afeto dessas pessoas pelo ato de comer transformou a vida delas. A chefe, que eu sei que você vai destacar na cena marcante, ela tem muito dessa cozinha afetiva. E de uma certa maneira, eu acho que todos eles têm, né? E isso é que acho que talvez esteja aí o segredo desse sucesso do Chef's Table, porque ele não é só mais uma série sobre restaurantes maravilhosos e seus chefes estrelados. Ela é uma série delicada, ela trata esse ato de comer como um todo, como você descobre isso na infância, como a influência da família vai contar lá na frente, enfim. É uma série sobre afeto, né? A comida é uma ferramenta de afeto na série. E tem uma outra coisa que eu acho também muito curiosa nessa série, é que a maneira como eles mostram, né, a confecção dos pratos, ela se tornou um padrão, não apenas para séries, mas eu percebo que também na publicidade. Você pode olhar que hoje qualquer coisa que envolva comida na televisão, no cinema, enfim, ela traz essas imagens daquela calda que escorre, do chefe salpicando algum tempero em cima do prato, daquele capricho de limpar a borda do prato. Isso virou um padrão. Eu acho que os autores devem estar muito felizes por causa disso. Vamos à sessão Cena Marcante. Quais as que vocês escolheram? Denise, a abertura de Chef's Table por si só já mereceria um destaque, porque ela vai mudando de acordo com os chefes a cada temporada, ao som das 4 estações de Vivaldi. Mas, falando dos episódios em si, eu acabei selecionando a cena em que é mostrado o restaurante da chefe Mashama Bailey, na Geórgia, Estados Unidos. Ela é uma chefe negra e vai comentando que os ancestrais dela não podiam caminhar livremente pelo local onde é o restaurante hoje, porque ali foi uma rodoviária no passado e havia uma sala de espera em que brancos e negros eram separados. É de arrepiar esse momento, e essa é uma das várias histórias de sofrimento e superação que existem na série, não é, Letícia? Olha, é até difícil a gente destacar uma cena, né? Porque tem tantas cenas tão bonitas. Eu acho o começo do episódio do Alex Atala, com ele pescando, enfim. Mas eu
Fiquei parcialmente impactada pela história do Massimo Bottura, que é um chefe italiano que criou o risoto cacio e pepe. Esse prato, ele virou um clássico no mundo inteiro. Hoje, qualquer restaurante italiano que você vá no Rio de Janeiro, você tem um risoto cacio e pepe. E ele conta que esse prato, ele surgiu da intenção do Bottura de salvar os queijeiros da região de Módena. Porque em 2012 teve um terremoto que destruiu parte do norte da Itália e esses queijeiros, eles tiveram mais de 300 mil peças de queijo, do queijo parmigiano reggiano, que é um queijo mega famoso. Essas peças foram danificadas durante o terremoto. E ele queria achar uma maneira de salvar o queijo e salvar a produção de queijo e, portanto, salvar a forma de sustento dos queijeiros. É um filme de ação, assim, parece que você está num daqueles filmes de Hollywood, lógico que com outro ritmo, em que precisamos salvar os queijeiros, o que faremos? E aí ele inventou uma receita que hoje é copiada no mundo todo. É incrível. Momento Dica da Podcaster. Quais as dicas de vocês dessa vez? Olha, tem muita coisa boa sobre gastronomia no streaming. Eu sou das antigas, então tem 2 filmes que eu gosto muito. Um deles é A Festa de Babette, que não está disponível e pelo menos não consegui encontrar em nenhuma plataforma. Mas tem um que eu gostei muito, que eu vi há muitos anos e que eu sei que ele está no Belas Artes à la carte. É o Comer, Beber, Viver, que foi um sucesso do Ang Lee. Agora, para quem não tem esse streaming, que é um streaming mais cult, né, vamos dizer assim, e quem quiser ficar na Netflix, eu daria como dica as continuações do Chef's Table, porque tem o Chef's Table Pizza, o Chef's Table Churrasco e tem o Chef's Table França, que eu achei assim fantástico, tem 4 episódios e eu achei maravilhoso esse mergulho nesse país que preza tanto a sua culinária e que qualquer mudança no cardápio pode causar a perda de uma estrela Michelin. Então assistam, quem gosta desse assunto, eu acho que super vale a pena. Quando eu estava pensando sobre a dica do podcaster, eu falei, bom, eu não posso deixar de falar de uma série argentina, os argentinos que a gente tanto ama, chamada O Faz Nada. Essa série, ela não é sobre gastronomia, mas a gastronomia tem um peso muito importante. Ela conta a história de um dandy. Não sei se todos sabem o que é o dandy, mas é uma pessoa que vive assim meio uma vida sofisticada, mas não de riqueza, entre livros e coisas bonitas, galerias de arte, etc, etc. Que ele tem uma fiel empregada por anos e ela morre de repente. E aí ele precisa ensinar uma jovem paraguaia a maneira como ele gosta de comer. Entre outras coisas, né? Como ele gosta de fazer a cama, enfim, mas é na cozinha que você tem cenas muito divertidas, porque também vai jogar nesse lugar da cozinha de afeto. A menina paraguaia, mesmo sem conhecer temperos sofisticados, sem entender o melhor corte de uma carne, sem tudo isso, ela também trazia um afeto da avó na cozinha dela. E quando isso casa, é sensacional. Essa série é muito divertida, são 5 episódios, ainda conta com uma participação mega charmosa do Robert De Niro. E chegamos ao final de mais um episódio. Como temos recebido muitos feedbacks de nossos ouvintes dizendo que indicamos séries demais e que é difícil ver todas as nossas indicações num mês, resolvemos então que daqui para frente faremos a cada 2 meses. Assim fica mais fácil para todo mundo. É muita série, né, gente? Enfim, até a próxima, pessoal. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.